Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição, Plantão Glorioso. A pergunta que eu gostaria que vocês me ajudassem a responder, eu sei que não são vocês que têm que responder essa pergunta, mas é até onde o amadorismo vai levar o Botafogo? Até quando o Botafogo vai suportar com uma gestão amadora? E depois que o Botafogo for para o lugar, a gente já imagina qual seja, enquanto estiver uma gestão amadora, será que haverá realmente interessados? Porque o que está acontecendo agora são sinais, ainda sinais leves, porque dá para reverter. Tem janela até o dia 11 de setembro, tem muito jogo pela frente, mas os sinais estão aí. E nós estávamos avisando desde o início, vamos queimar um profissional de qualidade. Daqui a pouco a relação do Belão no Botafogo vai ficar até insustentável. Nós estamos queimando um profissional de muito potencial. Até onde vai o amadorismo do Botafogo? E quando eu falo no amadorismo do Botafogo, não é uma questão dentro de campo somente, da manutenção do Rodrigo Belão, da contratação de jogadores que não são jogadores indicados por rendimento, por scout. Não é isso. A minha pergunta é, até onde vai na questão de falta de conhecimento, de gestão, para trazer profissionais adequados para o clube num momento tão grave? Porque o momento não é grave só no Campeonato Brasileiro, o momento é grave na estrutura geral. A gente está aí à beira de uma recuperação judicial que precisa dar certo, a gente está à beira de uma assembleia de credores que precisa dar certo, a gente já está beirando a zona de rebaixamento ali, parece que está longe, mas 2 rodadas podem colocar o Botafogo tendo que pegar Mirassol e Vasco em confrontos de 6 pontos. A situação não está fácil. E um departamento de futebol inexistente, não há uma diretoria executiva de futebol. Eu fico impressionado como, até o momento, não há nenhum esforço no sentido de haver uma diretoria executiva de futebol profissional. Nada contra o senhor Léo Coelho, nada contra o senhor Marcelo Salles, fera, nada contra o Rodrigo Belão, muito pelo contrário, gosto muito do Rodrigo Belão. Mas a grande questão que fica é que são profissionais que estão agora na cabeça que não imaginavam em nenhum momento que estariam aqui. João Paulo nunca imaginou que estaria tendo que comandar o futebol, que estaria tendo que escolher profissionais para trabalhar com o Rodrigo Belão. Ele nunca imaginou que teria que comandar, capitanear, busca por reforços. Ele não imaginou isso. Quando ele se candidata ao Botafogo, as propostas do João Paulo e do Vinícius Assunção, que foram os concorrentes ali à presidência, nenhuma delas tinha nada a ver com futebol. Então eles não estavam preparados para isso. Quando a gente fala em amadorismo, amadorismo é gente que não tem o menor know-how para gerir futebol, se metendo no futebol. A gente está chegando num nível, gente, isso é gravíssimo, que pessoas de fora, torcedores, estão palpitando na gestão. Olha o nível em que nós chegamos. Porque uma coisa é eu falar aqui para vocês, para a família Gigante Glorioso, a família GG, falar o que eu penso, falar o que eu gostaria que acontecesse, dar a minha opinião. Outra coisa é a minha opinião ser levada em consideração como se eu fosse um profissional. E o que tem de gente palpitando, olha, não está no gibi. Não está no gibi. Repito, os profissionais que lá estão, e são muitos profissionais muito competentes, estão sem direção. Estão sem direção. Eu não sei se o Eduardo Iglesias está entendendo esse papel dele nesse momento, ou se nessa fase de nem lá nem cá, o João Paulo é, mas não é, o Gabriel de Alba é, mas não é, se ele está meio perdido, né? A grande questão é que a gente não consegue ver um norte no Botafogo. A manutenção do Rodrigo Belão é um erro. Ah, mas era para ter ficado com o Franklin Carvalho? Não, era para ter planejado a demissão do Franklin de uma forma, até acho que deveria ter planejado antes, né? Antes,
O Botafogo já poderia, inclusive, ter voltado da Copa do Mundo com outro treinador. Eu sei que não faria sentido, pô, mas vai demitir o Franklin agora, tal. O Vasco demitiu o Renato Gaúcho no meio da Copa do Mundo. Por quê? Cara, não vai dar certo. Aí vai perder 1, 2, 3 jogos, vai ter que demitir, vai ter que contratar outro no meio. Ninguém tem o planejamento. Porque desde que o John Textor arrombou a porta, desde que o John Textor simplesmente defecou pro futebol, começou a fazer um monte de situações aí alheias ao Botafogo, a gente não tem planejamento. Alessandro Brito saiu, Taira Ruda saiu, gente que comandava o futebol, ainda, né, que tenha errado muito, mas pelo menos comandava. Agora a gente está meio que abandonado. Meio que abandonado. E aí tem um diretor de futebol sem um comando executivo. Aí tem um CEO que não sabe até que ponto manda. E tem o presidente do social, que tem que cuidar do social. Inclusive fiz até elogios públicos, que a estrutura da sede tem melhorado. Mas ele foi eleito para isso. Ele foi eleito para fazer essas melhoras, para buscar a CND, a certidão negativa de débitos, que até agora não veio. Ele foi eleito para isso. As propostas dele eram para isso. E agora ele está tendo que comandar futebol. E, gente, os fantasmas do passado vão nos assombrar. Porque quando tem gente que não sabe gerir futebol dentro do futebol, é claro que a casa vai cair. Veja se isso é planejamento. Vamos esperar as 3 rodadas. Não, é jogo a jogo, cara. O planejamento, quando ele não existe, a gente não tem um planejamento macro, então a gente faz no micro. Vamos analisar o jogo contra o Atlético Paranaense. Olha, o time até criou, o time teve oportunidade, estou 30 vezes ao gol. Agora, é sintomático quando um jogador que estava escanteado entra, faz 2 gols e é o melhor em campo. Isso é um problema. Isso é um problema. E o Belão já disse, enquanto ele não tiver negociado, enquanto tiver lá o problema, né, a trava, ele vai jogar. Inclusive, eu acho que o Sandy Rodrigues, mas é preguiçoso. Mas ele tem um problema grave que é a falta de interesse no jogo. Tá bom, pelo menos ontem não mostrou isso, né? Diante do cenário que estava, acabou se destacando fazendo 2 gols, tentando pelo menos, né? Tava no lugar certo na hora certa, chutou quando ninguém chuta, conseguiu acertar o alvo, né? Coisa importante, que alguns jogadores não conseguem acertar o alvo, é impressionante. Mas eu tô vendo assim que dentro de campo é só um reflexo do que está acontecendo fora de campo. O Belão, ele precisa ser para transição, no máximo 3 jogos, não sei. A questão é que o próximo jogo é contra o Flamengo. Hoje os jogadores estão de folga e hoje é um dia para a diretoria pensar. Será que não vale antecipar esse planejamento para que o Botafogo possa ter um treinador que pelo menos consiga permanecer na Série A? Porque por mais que o Belão tenha falado que o psicológico não fique abalado, claro que fica, principalmente nos comandados do Belão, que é a garotada do Sub-20. Justino já está com o psicológico abalado há muito tempo. Ontem fez uma partida ridícula. O Huguinho também há muito tempo. Tem se metido mais em confusão, dado cotovelada, pontapé, tomado cartão amarelo com 1 minuto de jogo. Diferente do que a gente viu o Huguinho sem pressão, entrando sem pressão. Por quê? Porque os jogadores mais experientes não estão conseguindo dar conta do recado. Também estão sentindo essa pressão. E os meninos da base, não dá para colocar na conta deles a situação que está acontecendo agora. Isso é efeito do amadorismo. Na época dos amadores, nós acabamos com a carreira de vários, com a carreira de vários. Matheus Nascimento, o principal deles. O moleque que hoje, muita gente fala assim, isso aí nunca jogou bola, esse moleque aí não quer dar em nada, tal. Quando, na verdade, o garoto foi de base de seleção a vida inteira, até no Sub-20. Será que o moleque base de seleção brasileira, do fraldinho até o Sub-20, realmente era um nada? Ou acabaram com a carreira? Ou não houve gestão de carreira? Isso é fruto do amadorismo. Não podemos permitir que isso aconteça com o Botafogo. E quando eu falo não podemos, eu estou incluindo o João Paulo. Ele não pode permitir que a sua gestão fique maculada por conta disso. Ele precisa passar a bola logo, ele tem que se livrar logo. E eu não estou aqui para dar dica para vocês, porque vocês estão aí, vocês sabem como fazer, o que deve fazer, e não querem fazer, porque todo mundo sabe. O social sabe que ele não pode ficar ali mandando e desmandando em futebol. O social sabe que ele não pode ficar dando ouvidos para A, B, C e D, porque ninguém sabe nada de futebol. A gente precisa ser gerido por profissionais.
E a gente precisa fazer isso imediatamente. Se vocês se reuniram com o Gabriel de Alba à distância, via Google, sei lá o que, Meet, Teams, para demitir o Franklin Carvalho e esperou o de Alba chegar para presencialmente fazer isso, não dá para esperar o de Alba chegar. Essa reunião precisa acontecer e o Botafogo precisa fazer a transição logo. O bastão precisa ser passado logo. O Botafogo precisa ter comando. A gente viu como um time com comando consegue jogar. O Odair Hellmann está aí para provar no Atlético Paranaense que não é nenhum grande time. Não é nenhum grande time. É o mesmo time que jogou a Série B com 2 reforços pontuais. Mas é um treinador, né? É um treinador. Enfim, estou muito preocupado. E isso não é uma crítica aberta a todos do social, não, porque o próprio social sabe que não dá para ficar ali muito tempo. Eles já repetiram isso várias vezes. Vocês precisam passar a bola e tem que passar a bola imediatamente, antes que o inevitável aconteça. Dá para evitar, ainda não é inevitável, falta muito. Dia 11 de setembro fecha a janela de reforços, precisa pressionar o investidor a trazer reforços, E precisa pressionar o investidor a escolher um treinador, mesmo que seja num curto, médio prazo. Precisa escolher um treinador com um contrato de 1 ano e meio, uma temporada e meia. Ah, tá difícil de achar, dobra a pedida. Tem treinador barato, dobra o salário. Ainda assim sai mais barato, do que o caro do rebaixamento. O rebaixamento sai caro. Não disputar torneio internacional nenhum sai caro. É melhor dobrar a pedida de um treinador modesto, mas que seja treinador de verdade, que tenha um trabalho, que consiga dominar esses jogadores, que tenha esquema tático, do que a gente pagar o caro, que é o rebaixamento para a Série B, e de repente não tem investidor nenhum. Enfim, muito preocupado. Até onde vai o amadorismo do Botafogo?